O atum é um peixe marinho do gênero Tunus, conhecido por seu corpo alongado, hidrodinâmico, com capacidade de nadar a velocidades de até 70 km por hora. Por ser um alimento prático, nutritivo e ter longa duração, o atum em lata é bastante consumido e usado em diversas receitas, como massas, saladas e sanduíches. Por isso, todos os dias são produzidas cerca de 15 mil toneladas de atum em conserva ao redor do mundo. Mas você já se perguntou como o atum em lata é feito? No vídeo de hoje veremos o processo de fabricação deste alimento, desde a pesca e processamento dos peixes até sua embalagem final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. No mundo todo, estima-se que cerca de 5,2 milhões de toneladas de atum são pescadas anualmente. Parte desta produção é destinada às indústrias de conservas. Existem várias espécies de atum nas águas tropicais e temperadas de oceanos ao redor do mundo, sendo os mais conhecidos o atum rabilho, o yellowfin e o atum bonito, ou skipjack, que é o mais comum para o atum enlatado. A pesca do atum é uma atividade altamente especializada que utiliza diferentes métodos dependendo da espécie e da região. O método de pesca de atum mais sustentável é o chamado cerco com vara e linha. É usado em pequena escala, sendo comum em países como Japão e Indonésia. Os pescadores atraem os cardumes com iscas vivas e água pulverizada. Um a um, os atuns vão sendo pescados com vara e anzol. Os peixes são fisgados com tanta habilidade que até faz parecer que este é um trabalho fácil. O método mais comum na pesca industrial é conhecido como rede de cerco. Um barco cerca grandes cardumes com uma rede circular, como uma bolsa. Depois, a rede é fechada por baixo e o atum é puxado para bordo. Os cardumes são localizados por observação de aves, manchas de água agitada e cardumes saltando. Grandes frotas usam tecnologia como sonares, radares, drones e até satélites. Esses equipamentos eletrônicos informam a localização e o tamanho dos cardumes. Na maioria dos casos, os peixes capturados são imediatamente congelados a menos 60 graus Celsius. O congelamento instantâneo interrompe o crescimento de bactérias e preserva a carne fresca e segura para consumo. O atum em lata surgiu como uma alternativa prática e durável para conservar o peixe, especialmente em regiões afastadas do mar e durante tempos de guerra ou escassez. Ele foi inspirado em técnicas mais antigas de enlatamento de alimentos, mas se popularizou no início do século XX. O processo de enlatamento foi criado pelo francês Nicolas Appert em 1810 para conservar alimentos para tropas. Inicialmente era usado para carnes, legumes e sopas. As primeiras latas de atum surgiram por volta de 1903 nos Estados Unidos, quando a escassez de sardinha fez com que enlatadores da Califórnia buscassem alternativas. Eles descobriram que algumas espécies de atum tinham sabor suave e textura agradável após o cozimento dentro das latas. O atum enlatado se espalhou rapidamente na década de 1930, como uma fonte de proteína acessível, nutritiva e de longa duração. Durante a Segunda Guerra Mundial, seu consumo aumentou ainda mais por ser ideal para as forças armadas e, após a guerra, tornou-se comum em lares no mundo todo, especialmente em sanduíches e saladas. Depois da pesca, os barcos retornam ao porto e descarregam os atuns congelados, que são imediatamente transferidos para caminhões frigoríficos e levados às fábricas, onde passam por etapas como classificação, limpeza, corte e enlatamento. As grandes fábricas de atum enlatado possuem o próprio porto, que geralmente fica próximo às plantas de processamento. Os atuns são descarregados na área de triagem e seguem por esteiras transportadoras onde trabalhadores especializados classificam os peixes por espécie e tamanho.
Os atuns são pesados em lotes e transferidos para a área de descongelamento controlado, onde a temperatura interna da carne precisa subir de menos 18 graus para algo entre 0 e 5 graus Celsius de forma controlada e gradual. Esse descongelamento é feito com o uso de água. A água é mantida em circulação para evitar acúmulo de calor e contaminação. Esse processo pode durar de 6 a 12 horas, dependendo do tamanho dos peixes. Já descongelados, os peixes seguem para a área de evisceração, onde serão abertos e limpos por dentro. Peixes muito grandes são cortados ainda congelados. O atum é colocado em mesas de serra, onde a cabeça, a cauda e a espinha dorsal são cortadas e descartadas. Após a limpeza, os atuns são levados para o cozimento, também chamado de pré-cozimento, pois ocorre antes da limpeza fina e do enlatamento. Os atuns são colocados em bandejas de aço inox e organizados em grandes carrinhos, ou em prateleiras de metal conhecidos como gaiolas, e são colocados em fornos industriais chamados de autoclaves ou túneis de cocção, onde são expostos a vapor quente entre 100 e 120 graus Celsius. Sensores térmicos são inseridos nas carnes para monitorar a temperatura e garantir um cozimento perfeito. O tempo de cozimento varia entre 30 minutos e 2 horas, dependendo do tamanho do peixe e da espécie. Durante o cozimento, a carne se solta naturalmente da pele e das espinhas, e a gordura do peixe é parcialmente removida. Parte da umidade interna é liberada, deixando a carne mais firme, e é eliminada boa parte da carga microbiana superficial. Os peixes cozidos são então resfriados em temperatura ambiente ou com pulverização de água e jatos de ar frio. Isso evita o cozimento excessivo e prepara a carne para o descanso, onde o peixe é deixado em repouso por 6 a 12 horas. Durante esse tempo, a carne se firma, a umidade residual se estabiliza e a pele e as espinhas se soltam com mais facilidade. Então o atum é levado à área de preparação manual, onde acontece a separação da carne comestível das demais partes. Essa etapa exige precisão e higiene rigorosa. Operadores treinados usando pequenas facas removem manualmente a pele, as espinhas e as partes mais escuras da carne. Toda a carne separada passa por um controle visual e tátil. Qualquer impureza, espinho residual ou tecido estranho é removido. Essa etapa é feita em ambiente com temperatura controlada e as bancadas são higienizadas com frequência. Após a seleção e classificação, a carne é levada para a linha de envase automático ou semiautomático, onde será colocada dentro das latas metálicas. A carne é empurrada manualmente em bandejas e transportada por esteiras até as máquinas dosadoras. Grandes indústrias chegam a processar até 300 toneladas de atum diariamente, o suficiente para produzir mais de 1 milhão de unidades de latas de atum todos os dias. As latas vazias e esterilizadas chegam na área de envase e são organizadas em fila sobre uma esteira. As latas entram na máquina de envase, que dosa a quantidade de carne a ser colocada com um sistema eletrônico de peso que garante que cada lata receba exatamente o peso previsto. O atum é acomodado para deixar espaço para o líquido da conserva. Algumas fábricas usam prensas leves ou vibrações para assentar o conteúdo sem danificar a textura da carne. Então é adicionado o líquido esterilizado, que servirá como meio de conservação e complementará o sabor. Esse líquido pode ser óleo, água ou salmoura, que ajuda a preencher o espaço restante e facilita a esterilização térmica nas etapas seguintes. Após a adição da carne e do líquido de cobertura, as latas seguem para a máquina de fechamento automático, onde recebem suas tampas e são seladas hermeticamente, ou seja, fechadas de forma a não permitir a entrada de ar, água ou micro-organismos. A máquina é chamada fechadora rotativa e usa rolos de aço para dobrar e prensar a borda da tampa com a borda da lata. Esse processo forma uma vedação resistente, conhecida como costura dupla.
Após o fechamento hermético, as latas são colocadas em gaiolas metálicas ou carrinhos e levadas novamente às autoclaves, onde são submetidas a altas temperaturas e pressão por um tempo controlado. Esse processo esteriliza o conteúdo das latas e garante que todos os micro-organismos, inclusive os mais resistentes, como esporos de bactérias, sejam eliminados. A temperatura interna atinge até 125 graus Celsius e a pressão é controlada para evitar que as latas deformem ou explodam. O tempo varia de 30 a 90 minutos, dependendo do tamanho da lata e do conteúdo. Após o tempo de cozimento, a autoclave é resfriada com água fria sob pressão para evitar choques térmicos. As latas saem das autoclaves quentes e úmidas e passam por túneis com jatos de ar quente, onde a superfície é completamente seca. Informações como número de lote, data de invase e validade são gravadas a laser, e máquinas computadorizadas fazem a última inspeção visual com uso de câmeras que verificam se a lata está amassada, vazando ou com rótulo danificado. As latas secas e aprovadas são organizadas em conjuntos e armazenadas em locais ventilados, e estão prontas para serem enviadas ao mercado consumidor. O produto pode durar de 2 a 5 anos, dependendo da fórmula e do tipo de líquido de conserva. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste episódio. Se quer continuar aprendendo, clique em um dos vídeos recomendados que está aparecendo em sua tela. Obrigado por ficar comigo até aqui. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa e esteja sempre bem.